38, nós vamos ler apenas 5 versos. Eu vou ajeitando aqui, você já vai abrindo aí se você gosta mais da sua versão. Nós estamos na NVI, tá bom, queridos? Pronto, agora ficou bom. Vamos lá. O texto diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós já podemos sentir o Teu Espírito Santo se mover em nós, através de nós, nesse ambiente, Senhor. Nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Senhor, e abrir o nosso coração e concentrar as nossas mentes na Tua palavra, Senhor, que é santa, que é viva, que é eficaz, que uma vez ela encontre lugar em nosso coração, ela é uma semente que vai frutificar e vai transformar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Repreende o inimigo das nossas almas, que tenta arrancar a semente que foi lançada. Que nós possamos, Senhor, ter esse tempo aqui, esquecendo aquilo que ficou lá fora, esquecendo dos problemas e nos concentrando na Tua voz, naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. É assim que nós oramos, crendo que o Senhor já está falando. Usa a minha vida, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas fragilidades, apesar das minhas fraquezas. Mas me usa como esse vaso frágil, mas que está cheio de um tesouro, que é a Tua presença e a Tua voz. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Queridos, esse texto, como já está aqui, de maneira literal escrito, se trata da história do rei Ezequias. Ezequias, que foi um dos reis da nação de Judá. Você vai encontrar essa história não só aqui no livro do profeta Isaías, mas também você vai encontrar a história do rei Ezequias em 2 Crônicas, também você vai encontrar em 2 Reis. Mas antes de falar desse texto, antes de começar aqui a nós falarmos, expormos a palavra, eu queria falar um pouquinho sobre a história do povo de Deus, até chegar ao rei Ezequias, e eu vou fazer isso de uma maneira muito rápida, porque tem alguns aqui que não conhecem a Bíblia, tem alguns aqui que não têm familiaridade com a palavra de Deus. Se você conhece um pouquinho, você sabe que Deus começa a história do povo dele separando um povo através do chamado que ele faz a Abraão. Naquela época, Abraão era chamado Abrão, e Deus o chama. E essa palavra, essa convocação, é a mesma convocação que muitos dos imigrantes recebem ou dizem que recebem quando eles saem da terra dele e vai migrar para outra terra. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E através de uma promessa que ele faz para Abraão, que Deus faz para Abraão, que através dele, dos seus descendentes, todas as nações da terra seriam abençoadas. Inaugura-se a era dos patriarcas. Após isso, vêm os seus filhos, os seus descendentes. Tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Jacó tem os seus filhos, José, que vai parar no Egito. Lá, depois de um tempo, é levantado Moisés, inicia-se o período de juízes.
E aí começa Deus levantar homens e uma mulher para guiar o seu povo. Os juízes, eles eram tanto um guia espiritual, como também político, como também militar. E essa era de juízes se encerra com o profeta Samuel. Com certeza você tem familiaridade com esse nome. E aí se fecha mais uma era. Os filhos de Samuel não tinham condições de assumir o lugar de Samuel. Samuel envelhece e nem o povo queria, porque o povo estava fechado com Samuel. Mas Samuel já estava muito velho. E aqueles filhos não estavam andando no caminho do Senhor, assim como Samuel. E o povo começa a olhar para outras nações e começa a ver que as outras nações tinham reis. E eles começam a dizer para Samuel: nós queremos também um rei. Nós queremos ser governado também por rei. Samuel ouve a voz do Senhor, unge o primeiro rei de Israel, Saul. Você sabe qual foi o fim de Saul? É levantado um novo rei, Davi. Depois de Davi, vem Salomão. E aí inicia-se com Saul a era dos reis de Israel. E durante 120 anos, esse reino é unificado. Não existia antes um reino dividido. Depois de Salomão, esse reino é dividido em reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. A maioria desses reis, eles se desviaram do caminho do Senhor. A maioria deles fizeram o que era mal perante o Senhor. A maioria deles levou a nação de Israel, a nação de Judá, a ser uma nação idólatra. Mas Ezequias, um desses reis, ele é tido na Bíblia, ele é descrito na Bíblia como um homem que agradou o coração de Deus. Um rei que fez o que era certo perante o Senhor. Nós estamos falando desse homem. Agora, olha que coisa interessante. Quando nós vemos a geração passada, nós podemos olhar para o seu pai, porque ele é filho de Acais. E o seu pai era um rei mau. Era um rei idólatra. Era um rei que, inclusive, sacrificou filhos a deuses estrangeiros. E aqui nós temos Ezequias assumindo o trono com 25 anos de idade e fazendo um grande avivamento espiritual nessa nação. Uma quebra de padrão de comportamento. Aquilo que seu pai fez de tão mal, ele quebra aquele padrão de comportamento e ele faz totalmente diferente. E essa palavra nos traz esperança. Essa palavra nos diz que nós não precisamos repetir os padrões de comportamento dos nossos antepassados. Que em Cristo Jesus nós podemos ser alguém diferente, nós somos nova criatura, há esperança para nós. Por favor, querido, entenda isso. O sangue de Jesus Cristo, ele nos livra e quebra qualquer maldição. Se você já está em Cristo, a sua vida é liberta. Receba essa palavra hoje. Ezequias, ele quebra esse padrão de comportamento do seu pai, ele sucede o trono, ele traz esse grande avivamento e dentro desse grande avivamento espiritual para ajudar, ele inicia um processo de purificação daquele lugar. Ele começa a tirar, a remover todos os altares que foram levantados pelos seus antepassados e que agradavam e adoravam deuses estrangeiros. Ele começa a limpar. Isso nos dá um princípio muito interessante. Se nós quisermos pôr em ordem a nossa casa, a primeira coisa que nós devemos fazer é começar a entender o que precisa ser removido, o que precisa ser retirado da nossa vida. Nós precisamos começar um processo, iniciar um processo de purificação. Remover os ídolos do nosso coração.
Não só isso, mas esse rei, ele reconstrói e restaura o templo de Jerusalém. Ele reinstitui mais uma vez os dízimos, para que os levitas possam tomar conta do templo. 24 horas ele restabelece a adoração naquele lugar. A adoração ao único Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não só isso, mas ele volta a celebrar a Páscoa. Você sabe o quanto essa festa é importante para esse povo. Todos os anos, vinham pessoas de todos os lugares para Jerusalém, para que eles pudessem juntos celebrar, estar na mesa, assim como nós gostamos de estar, celebrando aquele momento ali, dizendo que reconhecem que o Senhor os libertou da escravidão, e é isso que nós fazemos quando também estamos na mesa. Nós começamos a celebrar ali juntos aquilo que o Senhor fez na nossa vida, que nos libertou da escravidão do pecado. Esse homem, esse rei, traz um grande avivamento espiritual para aquela nação. E o texto começa a nos dizer que em determinado momento, esse rei fica muito doente, fica gravemente doente. E ele recebe essa notícia através da voz do profeta Isaías. Isaías diz assim: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Você não se recuperará. Eu já vi muita gente correndo atrás de profecia. Mas eu tenho certeza que esse é o tipo da profecia que ninguém gosta de receber. É o que nós chamamos de profeta do caos. Você ia querer receber essa profecia, querido? Quando você se depara com uma palavra dessa, certamente você iria agir como o rei Ezequias agiu. O texto vai nos dizer que aquele homem que vivia em um lugar de luxo porque era um rei, agora só lhe resta uma parede, ele se volta para a parede e ele começa a clamar a Deus, porque ele sabe que Deus tem o controle de sua vida, e ele começa a orar, e ele começa a chorar, e a Bíblia vai nos dizer que ele chora amargamente. Deus ouve a sua voz. E mal o profeta Isaías se afasta um pouco, Deus manda voltar e dizer que vai curá-lo e que vai acrescentar em sua vida mais 15 anos. Mas eu quero que você fique com essa palavra. Deus curou a doença que Ezequias estava. Deus adicionou à vida dele mais 15 anos. Mas a ordem de Deus permaneceu. Ponha em ordem a sua casa. E quando eu escuto essa palavra, vem em meu coração o que será que estava fora de lugar na casa de Ezequias. O que será que estava fora do lugar para que ele precisasse colocar em ordem? E antes de nós começarmos a falar sobre isso, a discorrer sobre isso, eu quero perguntar para vocês o que poderia ser o termo casa. Quando você ouve essa palavra, se você ouvisse isso do Senhor, ponha em ordem a sua casa, o que você faria? Será que você começaria a colocar em ordem o lugar físico que você mora? Porque esse é o significado mais comum para a palavra casa. Mas também, biblicamente, nós vemos outros significados, que eu quero falar muito rapidamente aqui para vocês. Com certeza, quando Deus falou para Ezequias que ele deveria colocar a casa em ordem, ele não estava falando sobre o lugar físico, porque inclusive esse rei fez muitas coisas naquele lugar.
Aquele reino era um reino organizado. Para você ter uma noção, devido às constantes ameaças dos outros povos de invasão, aquele rei, ele fortifica Jerusalém e fortifica pontos estratégicos em Judá. Não só isso, mas ele é conhecido por uma inovação. Ele constrói o túnel de Siloé, que é um túnel que até os dias de hoje você pode encontrar. É um sistema de aquedutos que levava água para dentro da cidade. Qual é a vantagem disso? Uma vez que eles estivessem sitiados, eles podiam permanecer no lado de dentro dos muros. E eles poderiam ser abastecidos por água, que é uma fonte vital para as nossas vidas. Queridos, não era sobre isso. Não era que Ezequias precisava colocar o lugar físico em ordem. Ele tinha um reino organizado. 2 Coríntios 5:1, Paulo vai escrever: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, eterna nos céus. O que Paulo está dizendo é que casa também tem um significado de corpo. Só que, será que é sobre isso que Deus está mandando Ezequias colocar em ordem? Ele acabara de curar Ezequias de sua enfermidade no corpo. A enfermidade de Ezequias era ter úlceras. E ele manda fazer uma pasta de figo e passar sobre aquela enfermidade. Também não é sobre isso. Mas existe um outro significado para casa, que nós podemos encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 e 5, que menciona a igreja como sendo a casa espiritual, sendo edificada por pedras vivas. Mas eu também me atrevo a dizer que não era sobre isso. Que Ezequias deveria colocar a casa em ordem, porque sobre a igreja, sobre o templo, ele já tinha começado a purificação, a reconstrução, a celebração, a adoração. Existe outro significado para casa, que é o nosso relacionamento com Deus. João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, significando o relacionamento que nós temos com Deus, através da pessoa de Jesus. Nesse tempo aqui, se você conhece a história do rei Ezequias, você jamais pode dizer que esse homem não tinha relacionamento com o Senhor. Ele mesmo vai dizer no começo do texto: eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera e feito o que tu aprovas. Gente, você dizer isso para uma pessoa, tudo bem, mas você ter a coragem de dizer isso para o Senhor, sem isso ser a verdade. Então, ele era um homem que tinha, sim, relacionamento com Deus. Ao ponto de, se você voltar um pouquinho do capítulo 38, você vai ver que o rei Senaqueribe, ele manda pessoas, manda os seus embaixadores irem lá, nos muros de Jerusalém, começa a ameaçar, dizendo que vai invadir, que todas as outras nações já foram invadidas, ele já ganhou todas as nações, e agora começa a ameaçar e começa a dizer: olha, o Deus que vocês servem não serve para nada. Começa a dizer para os funcionários daquele reinado que não acreditassem em Ezequias, porque ele estava mentindo, que ele era um mentiroso. Queridos, esse homem, mais uma vez, ora, e você vai ver ao longo de toda a história do rei Ezequias, ele se colocando nos pés do Senhor, sendo submisso ao Senhor. Ele ora e Deus responde. E Deus manda para aquele acampamento dos assírios apenas um único anjo, e esse anjo, ele extermina 185.000 soldados assírios, em resposta à oração desse homem. Não podemos dizer que esse homem
não tinha relacionamento com Deus. Então, o que estava desordenado na vida de Ezequias? Nós podemos ler em Isaías 39, nós vamos começar a ter uma ideia daquilo que não foi revelado tão facilmente. Nós começamos a ver aqui, e eu vou ler para vocês, que existia algo escondido no coração do rei Ezequias. Vamos lá, eu quero ler com vocês. Capítulo 39. Eu vou ler rápido, meu tempo está ali, correndo. Vamos lá, vamos começar no versículo 2. Ezequias recebeu com alegria os enviados do rei da Babilônia, tá bem, gente? E mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou o que eles viram em seu palácio. Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Queridos, parece que existe uma má interpretação na fala do profeta Isaías, ou existe algo no coração de Ezequias que só era transparente ao Senhor. Apesar dele ser um homem fiel, apesar dele ser um homem obediente ao Senhor, apesar de ele ser um servo que servia a sua nação, Ezequias, ele abre as portas do palácio para os embaixadores da Babilônia. E ele abre com isso as portas para o inimigo olhar tudo aquilo que estava em sua casa. Isaías diz para ele: olha, vai haver um dia no futuro, não é agora não, é no futuro, vai haver um dia em que você vai perder todos os seus bens. Sabe tudo o que foi conquistado pelos seus antepassados? Sabe tudo aquilo que você próprio conquistou? Sabe tudo isso que você mostrou? Um dia vai ser levado pelos babilônios. Não só isso, mas também os seus descendentes serão levados para serem feitos escravos na Babilônia. O que já é uma notícia terrível. Além disso, eles serão eunucos. Eles servirão no palácio como eunucos, eles serão castrados. Não haverá mais descendência. A sua descendência será comprometida. É uma notícia terrível. E a palavra vai dizer que tudo que ele diz é que boa é a palavra do Senhor que você falou. Sabe por quê? Porque enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Agora, quando eu morrer, aí eu já estou com o Senhor. Aí, ó. Esse texto ele vai
é revelar 3 características do coração do rei Ezequias. E sabe, meus queridos, às vezes nós servimos ao Senhor com amor, com alegria, com fidelidade, com compromisso, mas existem coisas em nosso coração que nós precisamos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, ver se há algum mau caminho em nós. Existiam características, coisas escondidas no coração do rei Ezequias que eu gostaria de falar para vocês. Isso é o que eu consegui extrair do texto. O que eu consigo enxergar no coração de Ezequias com essa palavra, que ele não está nem aí para a descendência dele, é que existia vaidade em seu coração. Existia um desejo de exibir as suas conquistas, custe o que custasse. Existia nele um desejo de receber elogios pelo sucesso que ele tinha conquistado. Ezequias estava preocupado com aquilo que era temporário, com o seu reino temporário. Ele não estava preocupado que devido a uma escolha errada que ele fez, e que também nós podemos fazer, nós vamos comprometer as nossas gerações. Queridos, isso é vaidade. E a pessoa que mais fala sobre vaidade é Salomão. Salomão, ele se entrega aos prazeres da vida. Salomão, que é considerado aos olhos do mundo um homem que conquistou muitas coisas, um homem que teve sucesso, um homem que teve riquezas, um homem que empreendeu grandes projetos. Passou 7 anos construindo o templo para o Senhor. Passou 13 anos construindo o seu palácio. Fez obras grandiosas. Talvez se você estivesse no lugar de Salomão, se você fosse contemporâneo ali, você seria alguém que você inspirasse a sua vida. Mas ele chega ao final da sua vida, na sua velhice, ele olha para trás, ele escreve a sua biografia lá em Eclesiastes e ele diz: tudo é vaidade. Quando você vai olhar o texto de Eclesiastes, você vai ver que tudo que ele construiu para ele mesmo, para o seu prazer. Ele diz com a sua própria boca, com a sua própria pena, ele começa a dizer: eu fiz isso para o meu prazer, eu fiz aquilo para o meu prazer, eu plantei vinhas para me deliciar, eu tive mulheres para me deliciar. Era sobre ele. Não era sobre Deus e não era sobre a sua geração. Esse homem, ele faz um alerta. Se o sentido da vida é aproveitar a vida, nada mais faz sentido. Nós estamos diante de um rei que tinha vaidade escondida em seu coração. Eu pergunto para você, será que nós acordamos? Será que nós labutamos dia após dia para alimentar a vaidade que existe no nosso coração? Você precisa fazer essa reflexão. Outra característica que está escondida no coração do rei Ezequias é o egocentrismo. Ele diz: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Quando a desgraça acontecer, quando isso tudo aí acontecer, eu não vou estar aqui para ver, porque ele estava preocupado com o seu próprio bem-estar, muito mais do que o futuro da sua descendência. Será que também não existe egocentrismo em nosso coração? Quando você chega em casa cansado,
daquilo que você produziu, do desgaste do dia? Será que você não tem entregado para a sua família aquilo que é já o resto, já o caco? E quando as pessoas querem estar próximo de você, você não tem mais nem energia para investir na vida da sua família, para sentar com o seu filho, para conversar, para ter aquele tempo ali, qualidade. Nós precisamos vencer o nosso egocentrismo, que é natural da nossa natureza pecaminosa. É verdade, tudo que a gente quer, quando a gente chega em casa, é ficar no nosso mundo. Por favor, deixa só aqui, ó. Eu quero só ter um tempo. Mas você tem uma família esperando por você. O egocentrismo. E a terceira característica é a insensatez. Falta de entendimento do propósito de Deus. Falta de entender que Deus cumpre o seu propósito eterno através das gerações, através da nossa família. Olha o que fala Gênesis 18, dos versos 18 a 19. Abraão vai se tornar pai de uma nação poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, que sigam o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e certo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele prometeu. Existiu uma tarefa, existiu uma missão. Não era sobre Abraão ser abençoado, ser um homem de sucesso. Esse não foi o objetivo final de Deus, mas foi usar a vida de Abraão, para que Abraão ensinasse, colocasse nos caminhos do Senhor a próxima geração, e a próxima geração colocasse a outra geração, e assim o bastão da fé vai passando de geração em geração. Nós devemos estar preocupados com a nossa família. O núcleo da sociedade é a família, por isso que ela tem sido tão atacada pelo inimigo. Queridos, é da família que saem os governantes da terra. É da família que saem as autoridades. É da família que saem as pessoas que vão amar ao Senhor e que vão ser comprometidas com o Senhor. É da família que saem os profissionais. Compreensão que o propósito de Deus, ele passa através da nossa família, através de nós, e ele deságua nas próximas gerações. Devemos ter preocupação. Deus dá 15 anos de bônus para Ezequias e pediu a Ezequias que pusesse em casa, sua casa em ordem, que ele preparasse a sua família para a sua partida. E a pergunta que eu faço é: ele obedeceu? Ele deu a Deus o que Deus pediu? Ele fez aquilo que Deus ordenou? Vamos ver. Quando Ezequias adoeceu, ele não tinha filhos. Quando ele recebe os 15 anos de bônus, ao terceiro ano, nasce Manassés. Manassés está ali com 12 anos de idade, quando o rei Ezequias morre. Ezequias sucede ao trono com apenas 12 anos de idade, e sabe o que Manassés faz? Ele desfaz tudo o que o seu pai fez. No período do reinado desse rei, do rei Manassés, é um período marcado por uma catastrófica idolatria.
uma terrível apostasia, uma terrível decadência espiritual. Olha que coisa impressionante. Ele começa a reproduzir o que o seu avô fez. Ezequias, ele estava com a faca e o queijo na mão para mudar a história das futuras gerações, mas ele permite que em seu coração haja vaidade, ele permite que em seu coração haja egocentrismo, ele permite que em seu coração haja insensatez, tolice. Ele não compreende o plano de Deus, ele não entende o que é pôr em ordem a sua casa, ele não ensina a essa criança os caminhos do Senhor. Ele morre, Manassés assume esse trono. E ele começa a reconstruir os altares aos deuses estrangeiros. No templo de Jerusalém, ele ergue um altar para astros, o que é considerado uma profunda profanação do lugar sagrado. Manassés, ele sacrifica o seu filho. Ele queima o seu filho em sacrifício, em adoração aos deuses pagãos. Ele faz o que o seu avô fez. A pergunta é: Ezequias, o seu pai, fez o que Deus ordenou? Ele pôs em ordem a sua casa. Queridos, Ezequias teve 12 anos. E parece tão pouco. Quem aqui é pai sabe que passa assim, 12 anos. Tão rápido. Ezequias teve 12 anos para ensinar esse filho a amar ao Senhor. Mas não fez. Ele teve 144 meses, ele teve 4.384 dias. E você pensa, é muito cedo. Mas você sabe que uma criança judia ela é ensinada desde muito cedo a Torá. Os 5 livros do Antigo Testamento. Nós que estamos infantilizando os nossos filhos. Nós achamos que 12 anos o menino não sabe de nada. Ah, não, deixa eu brincar, se não quiser ir para a igreja não tem problema não, não precisa orar. Não precisa nem participar da nossa célula, deixa aí, em outro lugar. Eu já cheguei com tudo, né? Porque eu estava de férias, gente. Preparar a nossa descendência para viver os propósitos de Deus. Preparar a nossa descendência. Eu queria dar 3 conselhos bíblicos. Não é da minha mente não, tá, gente? É da Bíblia. 3 conselhos baseados nesse texto, para que nós preparemos a nossa descendência para viver os propósitos de Deus. Primeiro deles, tenha consciência da brevidade da vida. Tenha consciência que a cada dia o nosso tempo está se esgotando aqui na terra. O relógio está passando. E o tempo está acabando. Nós costumamos dizer assim para as pessoas que fazem aniversário: parabéns por mais um ano. Mais um ano vivido. Mas é menos um ano. Só que aí ninguém vai dizer parabéns por menos um ano. Apesar que nós que somos do Senhor, nós temos uma esperança. Jesus nos diz que está preparando uma casa, está preparando moradas e que nós teremos um lugar eternamente. Essa é a boa notícia. Queridos, morrer é uma realidade. Entender a brevidade da vida é algo completamente necessário se nós quisermos preparar a nossa descendência para viver os propósitos de Deus.
O salmista vai dizer, Salmo 39, mostra-me, Senhor, o meu fim e o número dos meus dias para que eu saiba quão passageiro eu sou. Tu fizeste os meus dias de apenas um palmo. A minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é apenas um sopro. Palavras do rei Davi. Moisés também escreve Salmo 90, 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, ou sendo mais robustos, de 80. Mas a melhor parte deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Ezequias, quando recebe a profecia de sua morte, ele tem apenas 39 anos. É assustador, porque eu tenho 50. E é incrível como a vida passa rápido. Eu jamais poderia imaginar que tão cedo eu seria avó. Mas agora o time das avós está se fortalecendo nessa igreja. A Luciana, dá uma salva de palmas aí para ela, que a Luciana é vovó. A Luciana e o Rickley. O Eduardo, que não veio hoje, também é avô. Pastor Jorge. Tem mais algum vovô aqui? Só gente que é velho mesmo? O resto é novinho, né? Você vai ver que delícia. Quer ser vovô e vovó. 39 anos. Ele chora amargamente porque ele tem muitos planos. Você imagina uma pessoa com 39 anos recebe a notícia que está para morrer, que certamente vai morrer. Ele não recebe essa notícia de alguém que é um médico, ele recebe essa notícia do próprio Deus, aquele que tem a capacidade, a autoridade para tirar a sua vida. Cheio de planos. Ele amava o Senhor, ele servia o Senhor, ele estava fazendo um excelente trabalho. Nenhum de nós será poupado. A morte é uma realidade e a vida é temporária. O que nós devemos fazer nessa lacuna de tempo que nós temos aqui na terra? Com esse breve tempo que nós temos. O que você tem feito? Será que você tem procrastinado as decisões que precisam ser agora? Coisas que você precisa remover da sua casa, remover da sua vida, adquirir uma nova mentalidade, olhar que o tempo está passando, que o tempo está correndo, que não há tempo para esperar. E aí eu vou para o segundo conselho. Priorize o que realmente importa. Ezequias, ele foi confrontado com a ideia de que deixaria o seu reinado. O quanto é difícil você olhar para trás, você olhar para tudo que você construiu, e você agora ter que deixar. Nós passamos por situações assim. Coisas que você construiu, amizades que você construiu ali no Brasil, pessoas que tiveram as suas casas próprias, tiveram seus... Eu conheço pessoas que viajaram ao redor do mundo, trouxeram lembrancinhas e tiveram que deixar tudo. Passaram a vida inteira colecionando. Eu dava um jeito de trazer. E vem para cá com apenas 2 malas para não dar bandeira. Vai em o quê? Vacation. Você coloca toda a sua vida naquelas malas. Você é convidado por causa de uma mudança a deixar algumas coisas para trás. E quando você encara a morte te traz essa realidade.
A morte diz para você o que realmente importa. Que aquilo que você se esforça, aquilo que você constrói para o seu prazer, aquilo que o mundo diz que é importante, como riqueza, status, posição, sucesso, você é convidado a deixar esse seu pequeno reinado para trás. Será que faz sentido gastar a nossa vida correndo atrás do vento? Se nós temos essa instrução, se nós temos essa palavra para guiar a nossa vida, pessoas que já viveram e estão dizendo para nós, por boca de Deus, é tudo vaidade. Você precisa se concentrar no que realmente importa. Se concentre no que importa. É por isso que quando Jesus nos chamou para ser os seus discípulos, para segui-lo, Ele diz, olha, desiste de tudo. Desiste. Negue-se a si mesmo. Tenha uma nova perspectiva. Comece a usar as lentes de Deus. Comece a olhar para o mundo e para a vida e para a família e para tudo que você tem através dessas lentes de Deus. O que o Senhor coloca na sua mão, querido, é para você entregar de volta para o Senhor, para você glorificar o nome do Senhor. Qualquer coisa que Deus coloque, a sua casa, o seu carro, a sua saúde, o seu fôlego de vida, é para o Senhor. Restabeleça as suas prioridades. E terceiro e último. O chamado de pôr a sua casa em ordem é urgente. É urgente. É urgente por dois motivos. Primeiro, nós não sabemos o tempo que nos resta. Nós não recebemos do Senhor a mesma mensagem que o rei Ezequias recebeu. Pode deixar as crianças, não se incomode com as crianças. Não precisa segurar as crianças, deixa elas fluírem aí, eu não me desconcentro não. Não sabemos o tempo que nos resta. Por isso o chamado de pôr a casa em ordem é urgente. Segundo, o tempo passa rápido demais. E eu queria finalizar essa mensagem falando algumas estatísticas sobre a nossa missão, que é pregar o Evangelho, a começar pela nossa própria casa. As estatísticas apontam que em cada 100 crentes nascidos de novo pela fé em Cristo, 4% creram em Cristo após os 30 anos de idade. Apenas 4%. 10% creram em Cristo entre 15 e 30 anos de idade. Eu faço parte dessa estatística. 85% das pessoas que creram em Cristo, fizeram a sua decisão de seguir Jesus entre 4 e 14 anos de idade. Como que uma igreja, como que uma casa não pode pensar nas crianças e nos adolescentes? 85% creram entre 4 e 14 anos. 1% creu antes dos 4 anos. Como que você prega para uma criança de menos de 4 anos? Eu vou ensinar você. Toda terça-feira eu pego o nenenzinho, o meu netinho. Eu não fui liberada, depois eu estou passando um abaixo-assinado para deixarem eu levar a Luna, porque ele ainda não deixa eu levar minha própria neta.
Voltei, o Luca volta inteiro, gente, sempre. Eu levei ele no SeaWorld um dia desse, o nosso penúltimo passeio. E você vai falando assim para ele, mostrando os animais e dizendo assim: Luca, você está vendo como Deus é criativo? Olha quantos animais diferentes. Olha, tá vendo o pinguim? Ele consegue nadar, mas ele também consegue andar. E ele consegue respirar ali debaixo d'água. Você mostra aquelas montanhas russas, aqueles carros indo de cabeça para baixo e as pessoas sem cair, geralmente elas não caem. E você começa a dizer assim: olha, neném, olha como Deus fez o homem inteligente. Olha a capacidade que o homem tem. Você imagina a capacidade, a inteligência desse nosso Deus. Jesus nos deu uma missão. A nossa missão é fazer discípulos. A começar pela nossa casa. É a responsabilidade dos pais ensinar e inculcar os princípios, os mandamentos, a palavra de Deus nos seus filhos. Deuteronômio 6, dos versos 6 ao 7, vai dizer estas palavras: que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensina-as aos teus filhos, falando delas quando estiveres assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. É maravilhoso fazer viagem em família. Mas a viagem em família não vai resolver essa questão aqui, não. Essa questão aqui é todo dia. É toda hora. É em toda oportunidade. Em toda oportunidade. E sabe o que é interessante? Não basta apenas nós amarmos e servirmos ao Senhor. Porque a gente não... vai ser pelo exemplo. E é claro que o exemplo é forte. Mas ele amava e servia ao Senhor. E os seus filhos se desviaram do caminho. Quando nós olhamos para Samuel, um dos grandes profetas de Israel, os seus filhos também não seguiram o caminho. Nós precisamos ensinar, inculcar, falar, gastar tempo, gastar energia. Querido, nós estamos encerrando. E eu queria fazer um convite para que você pudesse ficar de pé nesse momento. Se essa palavra despertou em seu coração o desejo de pôr em ordem a sua casa, esse senso de urgência em relação à sua descendência, eu quero convidá-lo a orar conosco. Nós não somos perfeitos, é por isso que nós somos dependentes do Senhor. Essa palavra não é para você ficar constrangido. Por favor, marido, mulher, não fica cutucando o outro. Tá vendo? Eu não disse?